que no Brasil espíritos africanos se comunicam por médiuns. Espíritos alemães que não poderiam ter a prática da mediunidade da Alemanha se comunicam no Brasil. Como é o caso dos espíritos que curam, médicos espirituais que fazem cirurgia. Muitos espíritos orientais da Índia se comunicam no Brasil. Espíritos de índios se comunicam no Brasil. Em outros lugares, a rigidez da tradição religiosa não facilitaria esses contatos. No Brasil existe um médium extraordinário que agora está no além. Eu tive a alegria de conviver com ele, chamado Luiz Antônio Milé. Era um médium extraordinário porque ele era cego. Não enxergava absolutamente nada. Nasceu sem a visão. Ele era bastante curioso que as pessoas, quando iam apresentá-lo, diziam que ele era deficiente visual. Ele dizia, deficiente visual é que usa óculos, eu sou cego. Mas ele instantaneamente via espíritos. E psicografava, por isso, com sua habilidade. O curioso é que sua esposa também era cega. E eles moravam num apartamento no 6º andar. E faziam tudo em casa. Dizia, Cláudio, tem algumas vantagens. Minha conta de luz é baixíssima, não precisa acender nada. Só não chega vizinho. E eu brinquei com ele como é que os dois faziam tudo para o outro. Eu disse, Jesus Cristo, se tivesse me conhecido, nunca diria naquele tempo que um cego não pode guiar outro cego. Mas ele era um médico espírita. E que recebeu o espírito de um filósofo chamado Humberto Holden, um escritor que publicou no Brasil mais de 50 obras fantásticas. E no além, esse escritor escolheu ele para escrever. Humberto Holden foi biógrafo de muitos homens e mulheres importantes no planeta. Biografou Einstein, biografou Gandhi, biografou Paulo de Tarso, biografou cientistas. Escreveu sobre espiritualismo, escreveu sobre vida fora da Terra, escreveu sobre assuntos transcendentais. Quando ele morre, encontra com muitos espíritos no além. E ele entrevista de novo Mahatma Gandhi e entrevista lá Thomas Alva Edison. Através desse médium, ele psicografa essas entrevistas. Final dos anos 70, começo dos anos 80, ele começa a receber as primeiras psicografias. O que é curioso, nós temos que viajar no tempo. A transcomunicação por imagem e televisão não existia na Terra. Apenas por voz, contatos de vozes. Gravadores em fitas cassetes e rádios era o método de comunicação possível naquele tempo. E Humberto Holden encontra Thomas Edison em uma cidade espiritual por cima da Califórnia. Entra no seu laboratório no além e pergunta a ele 15 equipamentos fantásticos e tantas luzes ali nas paredes e nos tetos. Ele não compreendia nem a arquitetura nem a forma daqueles equipamentos. E Thomas Edison lhe diz, psicografando no Brasil, que com ele ali tinha quase 200 espíritos técnicos trabalhando para aperfeiçoar a tecnologia do além, para transmitir imagens de espíritos pela televisão para a Terra. A época, Luiz Antônio Milé ficou com medo de publicar isso e ser ridicularizado. E Thomas Edison dizia, em breve os homens vão se surpreender. E nós estamos trabalhando duro para não precisar de médiums para fazer contato. Porque enquanto precisar de médiums, os materialistas vão dizer que sempre o inconsciente é o motivo do fenômeno. Na hora que o médium não for necessário, os materialistas não vão ter a balsa do escapismo do inconsciente para justificar a realidade do além. O curioso é que quando eu estive no Luxemburgo, muitos anos depois,
com o casal Julius e Meg Hashbashibá, dois grandes transcomunicadores, que recebeu belíssimas imagens pela televisão. Eles se surpreenderam com essa mensagem. E mais ou menos 20 dias antes da minha visita, eles haviam recebido por scanner, na tela do computador, a imagem de Thomas Alva Edison morto e o seu colega cineasta George Cukor, um cineasta americano que produziu mais de 50 filmes, inclusive o mais famoso Dama das Camélias. Os dois aparecem juntos. Logo mais vocês vão ter a alegria de vê-los em um desses slides. Essa psicografia é uma antecedência da transcomunicação na Europa. Não foi só Antônio Milego que recebeu essas mensagens, outros médios também. Isso foi em 1982, o próximo. Nesse livro fantástico da médium brasileira Ivone Pereira, Devassando Invisível, começo do século 1920, mais ou menos, o espírito de Bezerra de Menezes comunica-se e prevê o surgimento da televisão, revelando que através desse aparelho, em futuro próximo, os espíritos se comunicariam com os homens. A dona Ivone mandou essa mensagem para a Federação Espírita Brasileira à época. Recebeu uma carta de resposta, mandando-se entregar ao recolhimento e à prece, porque deveria ser espírito obsessor. Uma entidade perturbada, pseudo-sábia, que estaria falando um absurdo. Nos anos 40, o escocês pensou na TV, transmitiu a primeira imagem. Nos anos 50, os Estados Unidos produziam já a primeira TV colorida. E quando o homem chegou à Lua, em 69, 1 bilhão de pessoas viram em suas casas a transmissão ao vivo. A Federação Espírita teve a dignidade de publicar o livro e reconhecer a autenticidade da mensagem. Esse livro é a lição da fé. Onde está essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes? O fato é que, naquela época, nós não tínhamos nem a descoberta da TV. Sonhava. Mas o mundo espiritual sabia que isso ia acontecer. Eles dizem que a Terra é uma cópia imperfeita do além. E que as grandes descobertas daqui existem em primeiro lugar. Talvez por isso os gênios e os cientistas da Terra tenham tanta certeza de que vai fazer alguma coisa aqui que é impossível. Santos Dumont um dia sonhou que era possível voar. E o pai dele disse: meu filho, se Deus quisesse que o mundo voasse, botava asa como os passarinhos. E Santos Dumont disse ao seu pai: o senhor já reparou o tamanho do cérebro de um passarinho? Ele não conseguia pensar em voar, por isso que Deus deu a asa. Mas o senhor já imaginou o tamanho do nosso cérebro? Santos Dumont insistiu, persistiu, não desistiu. Sem apoio. Foi para a França. E com a ajuda do governo francês, fez o 14 bis e voou. E se ele não tivesse tentado, ele não teria feito 11 horas de voo do Brasil para cá para falar com vocês. Ia chegar o mês que vem. Thomas Edison tentou acender a lâmpada 735 vezes. Tinha um assistente que disse: não trabalho mais com o senhor, porque o senhor é insistentemente teimoso. O senhor já viu 735 vezes que não funciona. Eu não aguento mais. Thomas Edison me respondeu: eu já sei, meu filho. 735 vezes, como não funciona? Você não acha que eu estou perto de achar como funciona? Quem trouxe essa certeza para esses homens? Talvez ele tinha visto a luz na lei. Os veículos que voam estão numa lei há muito tempo, antes de vir para a Terra. Há um livro de Chico Xavier, Nosso Lar, que nós vamos ver daqui a pouco. Repare como eu estou indo para trás do tempo. Passa o próximo. Esse livro. O espírito de André Luiz, nos anos 40, disse que uma colônia, uma cidade espiritual na Patrocínio do Brasil, fundada por espíritos portugueses mortos, já tinha circuito integrado de televisão. Uma época